Inicialmente nós lemos com a irmã Nancy o texto que está no livro de 2 Crônicas, capítulo 29, versículos 1 ao versículo 11. E esse texto nos traz um contexto em que o rei Ezequias, ao suceder o seu pai, o rei Acaz, que havia feito muito mal, tinha praticado tudo que era ruim diante de Deus, ele foi um desses praticantes, daqueles que foram rejeitados por Deus. Levanta-se seu filho, depois da morte do rei Acaz, levanta-se Ezequias, e Ezequias começa a reinar no reino do sul, com sede em Jerusalém, e ele faz um governo, faz um reinado que agrada ao Senhor. Ele restaura o culto, ele restaura o templo, parte das portas do templo, ele restaura o sacerdócio, ele restaura o serviço dos levitas. E nós queremos tratar nesta noite com o tema: o cristão deve abrir o coração em aliança com Deus para servi-lo em santidade. Esse tema me parece muito apropriado também para os nossos dias, em função de que nós estamos hoje servindo a Deus com portas fechadas. E nós temos que, uma das primeiras coisas, como nós vimos no texto, no versículo 2, do texto que foi lido, diz assim: fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera seu pai Davi. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa. Então, assim, nós entendemos que nós também temos que abrir as portas do nosso coração. E nesse objetivo, nesse culto de hoje, nessa mensagem, eu quero tratar sobre 3 pontos. O primeiro era observar e aprender com aquele que faz certo. O segundo é resolver e começar a fazer o que é certo diante de Deus. E o terceiro é perseverar em fazer o que é reto e certo, até o fim. Não é começar a fazer por um tempo e depois dizer: eu me cansei, eu me enfadei, chega disso. Não é. O propósito dessa mensagem é nos desafiarmos a nós aprendermos com os que fizeram certo, com aqueles que fizeram errado, para nós aprendermos a fazer somente o certo. E ao observar esse primeiro objetivo que eu quero tratar com os irmãos, observar e aprender com quem faz certo. E aí eu quero falar exatamente de Ezequias. Ezequias, como nós lemos no versículo 3, a primeira coisa, no seu primeiro ano, no seu primeiro mês de reinado, foi: abriu as portas da casa do Senhor. Mas ele não só abriu, ele também as reparou. Abrir as portas da casa do Senhor, coisa que o pai dele não havia feito, ele se dispôs a fazer, a abrir as portas. Abrir a porta da casa de Deus, nesse dia em que nós cultuamos ao Senhor de portas fechadas. Mas as portas da igreja estão fechadas, mas os nossos corações precisam estar abertos, mais do que nunca, para receber de Deus a palavra, para receber de Deus a instrução, para adorarmos ao Senhor com muita gratidão. Então, nesses dias de dificuldades, talvez seja para a nossa geração os dias mais difíceis da pregação do Evangelho. E não é só no Brasil, é no mundo inteiro, né? De portas fechadas, sem cultos, tinham que ter expectativa semanalmente de que vai se abrir as igrejas, os templos, liberar os cultos, mesmo assim não. Então, a primeira coisa que ele fez, Ezequias, no seu primeiro mês de reinado, ele abriu as portas da casa do Senhor. Ele teve o desejo, a vontade de dar coisa de celestial, do que é sagrado, do que é divino. Ele se interessou, coisa que ele não teve como exemplo na vida do seu pai. Então, a primeira condição que nós temos nesse texto é abrirmos ou nos interessarmos pelas coisas de Deus, nos interessarmos pela casa de Deus. E hoje também é bem propício para nós olharmos para estas janelas e ver que as janelas estão abertas, graças a Deus. Depois de 2 meses também foram postas, foram instaladas nossas janelas, e graças a Deus que ficou bom, ficou maravilhoso. Quando a igreja puder congregar,
verás o quanto ficou bom. No texto diz que ele abriu, mas ele não só abriu, ele restaurou, tirando nesse restaurar as portas. Vamos imaginar uma porta de madeira que já vai ter coisa apodrecendo. Vamos imaginar na porta de madeira que vai ter alguma coisa enferrujada nas dobradiças. Vamos pensar na coisa em algo de madeira que vai ter algo já apodrecendo, enferrujando, algo já quebrado. E será, irmãos, que na nossa vida também não tem algo que esteja, talvez nesses períodos principalmente, enferrujando? Quando foi que nós dobramos o joelho para orar? Teoricamente, esse é o momento para nós orarmos mais, porque não estamos tendo tempo para trabalhar. Então, é o nosso momento que tem mais tempo para desenferrujar os joelhos e dobrarmos para adorarmos ao Senhor. Tirar aquilo que está apodrecendo, aquilo que está ruim. Ezequias se preocupou em restaurar as portas da casa de Deus. E eu quero chamar para nós nesta noite, o que será que em nós precisa ser restaurado? O que será que em nós precisa ser limpo, tornado-se limpo, tirar a ferrugem, colocar uma tinta nova, restaurar aquilo que está apodrecendo, aquilo que está quebrando? Então nós precisamos desse texto. Como diz no versículo 3, a primeira coisa que ele fez foi abrir as portas, e a segunda foi restaurar as portas. Restaurar as portas é algo que fala também para nós, porque é pelas portas, não é pela porta que entram as bênçãos e as maldições. E aí, se eu tiver com a porta restaurada, para que só entre bênção, como é que o crente vai restaurar a porta da sua vida? Com jejum, com oração, com santidade ao Senhor, buscando sempre a presença do Deus vivo, abstendo-se do pecado, afastando-se da aparência do mal, para que não tenha essa oportunidade de entrar algo que não seja a bênção do Senhor. Ainda continuando nesse mesmo pensamento de Ezequias, do que ele fez, depois que Ezequias abriu o templo, restaurou o templo, as portas, ele traz agora a liderança, ele traz agora os sacerdotes, ele traz os levitas para dentro da casa do Senhor. No versículo 4, uma praça diz no versículo 4, trouxe os sacerdotes e os levitas, ajuntou-os na praça oriental e passou-lhe a dar as instruções, e lhes disse: ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, tirai do santuário a imundície. Ou seja, ele abriu as portas, ele restaurou as portas, ele chamou a liderança, ele chamou o sacerdócio, ele chamou o levirato, os levitas para estarem ali na presença, na praça, e tornou-se público. Era o objetivo dele, para apresentar os levitas, os sacerdotes, e o sacerdote não é aquele que traz de Deus para o homem aquilo que Deus quer revelar. Assim como o profeta pega as profecias de Deus e traz para o homem, o sacerdote pega também de Deus e traz para o homem, mas pega do homem e leva para Deus. O sacerdote é aquele que intercede diante de Deus pela comunidade, pela nação. Então agora aquela nação que estava há quase 100 anos, desde o governo de Josafá, sem dar tanto interesse à palavra de Deus, ao sacerdócio, ao culto, ao templo, ele agora é resgatar esta oportunidade no governo de Ezequias. E ele começa agora trazendo, abrindo o templo, restaurando as portas, chamando a liderança, trazendo a liderança para perto de si, chamando a responsabilidade para apresentar essa casa de Deus. E aí quando ele chama, ele fala 3 coisas para os líderes. Nem é para a comunidade, é para os líderes. São para os sacerdotes. Ele diz a primeira coisa: santificai-vos. Mas como assim os sacerdotes não estão santos? Não são homens santos? Não estão com a vida na presença do Deus vivo?
não estão vivendo uma vida em santidade, mas naquele contexto, Ezequias entendia que o povo precisava santificar-os. E aí a primeira coisa que ele diz no versículo 5, uma vez que ele trouxe, os colocou na praça oriental, ele começa a dizer, santificai-vos agora, não é amanhã, não é depois, é agora, santificai-vos. Parecia que aos olhos humanos, todo pastor, todo padre, todo líder religioso tem uma vida em santidade, mas nesse contexto não pode ser algo parecido conosco, pode ser só aparência, mas a palavra de Deus é os líderes, a liderança, a começar pelos sacerdotes, a começar pelos levitas, e aí vamos pensar nos levitas, nos nossos irmãos que cantaram agora, ao subir o altar, ao pegar o microfone, para levar a igreja em adoração ao Senhor, que estejam com a vida santa, na presença do Senhor, para que possam apresentar a Deus algo que seja agradável ao Senhor. Santificai-vos. E ele diz assim, santificai-vos, mas no mesmo versículo diz, santificai a casa de Deus. É como que se o mundo estivesse adentrado à casa do Senhor. E a gente, nos nossos dias, vemos uma pressão grande do mundo querendo entrar na igreja e achar que isso é o normal, mas não é o normal. A casa de Deus é um lugar sagrado, o templo é um lugar dedicado ao Senhor, ele precisa estar limpo, não pode estar com marca, não pode estar cheio de mundanismo, de pecado, de vaidade, de coisas seculares. Nós precisamos viver uma vida de santidade ao Senhor. Santifica primeiro os homens, santifica primeiro o sacerdote, santifica primeiro a liderança, mas santifica também o templo. E lá no templo ainda tinha algo pior, que ele diz assim, tirai todas as imundícies. No versículo 5 ele finaliza, santificai-vos, santificai a casa do Senhor e tirai tudo aquilo que é imundo. Nós não podemos entrar, como diz em Romanos, não podemos nos conformar com o modelo desse mundo. Nós temos que viver em novidade de vida, nós temos que viver de forma que adore ao Senhor, que glorifique o nosso Deus, o Deus eterno, o Deus soberano, aquele que nos chamou para a sua maravilhosa luz. Santificai-vos, assim é o exemplo do rei Ezequias, daqueles dias em que ele recebe do seu pai um reino de idolatria, um reino fora da vontade do Senhor. A primeira coisa que ele faz no seu primeiro mês de governo é trazer o povo para a casa de Deus, é restaurar as portas, é abrir a porta, é santificar a liderança, é santificar a casa do Senhor. E pergunto eu também, o que mais nós podemos fazer? Uma outra coisa muito interessante, depois disso tudo, ele vai santificar, fechar os nossos pais, que deram exemplo negativo, fecharam a porta do templo, no versículo 7, eles não acenderam as lâmpadas, não ofereceram holocausto no santuário de Deus vivo. Por esta causa veio grandes desastres. Ele fala do cativeiro assírio, porque ainda não havia tido o exílio babilônico. Isso trata dos anos 715, 685, 95 mais ou menos, da era antes de Cristo. Então ainda não havia passado o reino do sul pelo cativeiro babilônico, mas ele já fala que, olha, veio muita gente, já tinha informação, já conhecia o relato do povo do norte, que havia sido levado cativo pela Assíria. E agora ele continua, no versículo 10, ele diz assim, agora estou resolvido a fazer uma aliança com Deus. Meu pai pecou, mas eu não vou seguir o exemplo dele. Meu pai não abriu o templo, eu vou abrir. Meu pai não restaurou as portas, eu vou restaurar. Meu pai não restaurou o sacerdócio, o culto, eu vou restaurar. Porque meu pai não fez isso, tantas mazelas sobreveio sobre o povo de Deus. Mas agora eu vou restaurar e vamos fazer tudo novo, tudo funcional, tudo para a glória do Senhor. Então ele começa no versículo 10, diz, agora eu estou
resolvido a fazer uma aliança com Deus. Quem está nesta noite resolvido a fazer uma aliança com Deus, que não vai mais pecar contra o Senhor? Louvado seja Deus por essa decisão. No versículo, como já falei aqui no versículo 10, eu estou resolvido a fazer uma aliança com Deus. Uma outra pessoa também que fez uma aliança para não pecar contra Deus, fez uma aliança com os olhos. Jó, no capítulo 31, versículo 1, ele diz assim: fiz aliança com os meus olhos, como, pois, o fixaria eu numa donzela? Eu fiz uma aliança com os meus olhos, eu fiz uma aliança com os meus ouvidos, eu fiz uma aliança com o meu coração, eu fiz uma aliança com o meu bolso, para não pecar mais contra Deus e servir ao Deus vivo. Eu fiz uma aliança para não pecar contra Deus. Eu gostei muito desta fala, e esta fala saltou ao meu coração quando ele diz: agora, não é amanhã, não é depois de amanhã, não é o ano que vem, não. É o tempo presente, é o tempo que nos basta, é o tempo que nós temos, é agora. Eu agora. Glória a Deus por isso. Aí ele disse: eu agora decidi, eu agora estou resolvido a fazer uma aliança com o Senhor. E uma aliança, quando eu faço uma aliança com o Senhor, certamente, irmãos, todas outras alianças, qualquer outra aliança que eu tenha, tem que ser quebrada, porque a minha aliança é só com Deus. Eu tenho que viver para Deus. Não dá para eu viver, ter uma aliança com Deus e com as trevas. Não dá para eu servir a dois senhores. O meu dinheiro, o meu tempo, a minha vida, tudo que Deus vier a me dar, tem que ser dedicado exclusivamente ao Senhor. Aí no versículo 11 ele diz assim: olha, eu estou resolvido a fazer uma aliança com Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. E carinhosamente ele começa o versículo 11 dizendo assim: filhos meus, não sejais negligentes, descuidados, desatentos, talvez até ignorante no sentido de desconhecer, porque há pecado que você peca deliberadamente, há pecado que você comete porque você já queria fazer mesmo, mas há pecado que você peca por ignorância, há pecado que você peca por negligência, por descuido. Muitas vezes você não sabe, até pensa que é o normal, pensa que está certo. Muitas vezes a gente escuta isso, falar isso, dói os meus ouvidos, quando eu escuto alguém dizer assim: ah, pastor, isso não tem nada a ver. O que tem? Esse não ter nada a ver, irmãos, tem levado muita gente a viver uma vida longe dos pés do Senhor. Então nós temos que viver uma vida em santidade ao Senhor. Não podemos viver uma vida negligente, pecando premeditadamente, porque eu gosto, não. Nós não podemos pecar também por negligência, porque eu desconheço, de jeito nenhum. Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos chamou, pois o Senhor vos escolheu para sermos santos, para vivermos uma vida de santidade ao Senhor. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, diz assim: sede santo, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Como posso ser chamado por Deus a viver uma vida em santidade e pecar, irmão, ter prazer no pecado? O pecado pode ser um acidente, nem deve ser, mas pode ser que você peque. Mas se nós pecarmos, lembremos que nós temos um advogado, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas não deve ser o nosso objetivo, não é algo que nós façamos
premeditado, porque o Senhor nos chamou. Ainda nesse versículo diz assim: Deus nos chamou para nós vivermos uma vida e servir a Ele com alegria. Não é servir de qualquer jeito, não é ser pesado, achar que vem à igreja, vem um culto na semana, não precisa vir mais, já orou um dia, não precisa mais orar naquela semana, já leu a Bíblia uma vez, não precisa ler mais. Não, você faz isso é por alegria, você faz isso por privilégio, você faz isso por gratidão ao Deus que morreu na cruz por nós. Em Salmo de número 2, versículo 2, Salmo de número 100, versículo 2 diz assim: servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante do Senhor em santidade, com cântico de louvor ao Senhor, com cântico de adoração, reconhecendo que Ele é Deus e só Ele e ninguém mais. Nós devemos adorar o nosso Deus. Deus, nessa lição que rei Ezequias traz para nós, ele nos ensina que nós devemos abrir as portas do nosso coração para Deus entrar. Ele nos ensina que nós devemos restaurar, talvez o altar que nós somos ao nosso Deus. Como eu já falei em outros momentos, tirar a cinza, tirar o borralho e colocar uma lenha nova, para que haja combustível, para que o Espírito do Senhor possa fluir nas nossas vidas, com alegria, tirando tudo aquilo que não agrada ao nosso Deus. Nós devemos perseverar naquilo que nós fazemos ao nosso Deus. Ezequias não só começou em fazer a vontade do Senhor e restaurar o templo, mas ele se dedicou e continuou a fazer o que era correto, aí perseverar até o momento da sua morte. E se nós o fizermos assim, o Senhor vai nos honrar mesmo também no horário da nossa morte. Deus não vai nos abandonar. Senhor, nós olhamos ainda no contexto de Ezequias, quando ele faz uma aliança, quando da sua morte, ele diz que ele deve ser sepultado, e o povo adora, o povo honra na sua sepultura, porque Deus é com ele. No capítulo 32, versículo 32, capítulo 32, versículo 32, diz assim: quanto aos mais atos de Ezequias e as suas obras de misericórdia, eis que estão escritos na visão do profeta Isaías, filho de Amós, e no livro da história dos reis de Judá e de Israel. Descansou Ezequias com seus pais, e os sepultaram na subida para o sepulcro dos filhos de Davi. E todo o Judá e os habitantes de Jerusalém lhe prestaram honras na sua morte. Se você viver na presença do Senhor, como viveu Ezequias, um homem que tomou agora a decisão: eu me resolvi viver em santidade ao meu Senhor, Deus vai te guardar. Fazer uma aliança com Deus nos mostra, ainda no capítulo 31, versículo 1, o que ele fez. Agora estou no versículo 31, versículo 1, capítulo 31, versículo 1 diz assim: acabando tudo isso, todos os israelitas que se achavam ali saíram às cidades de Judá, quebraram as estátuas, cortaram os postes ídolos e derribaram os altos e os altares por todo Judá e Benjamim, como também em Efraim e em Manassés, até tudo ser destruído. Destruir quando você faz uma aliança com Deus, quando você restaura o altar de Deus, a aliança, o pacto que a gente tinha com o velho homem, nós temos que desfazer. Nós temos que quebrar a velha aliança, o velho pacto, e restabelecer uma aliança só com o nosso Deus, e com Ele andar, e com Ele viver para todo sempre. Sempre perseverando no caminho do Senhor, começando a fazer o bem e perseverar, conforme está em Romanos capítulo 2, versículo 7, que nos diz: a vida é eterna, aqueles que almejam chegar na eternidade, aos que perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, perseverando
em fazer o bem. Isso é para quem quer a vida eterna. Quem quiser a vida eterna, procurem viver fazendo o bem, aprendendo, perseverando, até que chegue o dia de nós chegar, do Senhor nos chamarmos para a eternidade. Eu louvo a Deus por esta oportunidade, eu louvo a Deus por esta igreja, eu louvo a Deus por a igreja do Senhor na terra, que nesse dia de dificuldades tem perseverado na caminhada cristã. E aqui eu quero concluir desafiando a nós mesmos. Não são os que estão lá fora, não. Somos nós mesmos que nos chamamos por cristãos. Que nós vivamos façamos uma aliança com Deus. Como disse Jó, e com os nossos olhos, com o nosso corpo, para não pecarmos mais contra Deus. Para nós desafiarmos a nós mesmos, que nesses dias de quarentena, nesses dias de pandemia de coronavírus, nós possamos estar cada vez mais buscando o Senhor, o nosso Deus, o nosso Salvador, em nome de Jesus Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe e que vivamos para a glória e louvor do nosso Deus. Que todos os nossos dias da nossa vida seja um culto contínuo ao Senhor, independente de estar no templo, independente de estar com portas fechadas, onde tivermos, que o nosso testemunho glorifique ao Senhor. Amém. Vamos fazer uma oração. Eu quero agradecer a Deus e já convidar a igreja para o nosso culto online, na quinta-feira, culto de oração às 20 horas. E vamos continuar orando e pedindo a Deus que ponha fim nesse estado de quarentena, nessa pandemia, e que nós tenhamos liberdade para vir cultuar a Deus junto na casa do Senhor. Amém? Vamos colocar de pé, onde o irmão estiver também. Vamos fazer esta oração de gratidão ao nosso Deus. Eterno Deus, nós oramos a Ti, nós agradecemos a Ti por esta oportunidade, por esse dia de hoje, por tudo que o Senhor fez, pela graça de estar na Tua casa, Senhor, mesmo com o número reduzido, com portas abertas, usando máscara, Senhor, álcool em gel, Senhor, e mantido o distanciamento. Mesmo não podendo nos abraçarmos, Senhor, como de costume, mas nós celebramos ao Senhor. Obrigado, meu Deus, por esse dia, por esta noite, por esta oportunidade. Abençoa cada um dos Teus filhos, nos 4 cantos da terra. Essa oração que nós fazemos a Ti, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja comigo, com a minha família, com você, com a sua família e com todo o povo de Deus na terra. E todos digam amém. Louvado seja.